Então, se a gente for representar aqui, utilizar o modelo atômico de Bohr para tentar representar aqui os níveis de energia e como que os elétrons podem estar distribuídos, bom, a gente sabe que esse modelo de Bohr a teoria dele só conseguiu segurar bem o átomo de hidrogênio. Os outros não funcionam muito bem. Isso aqui já são modelos bem forçados aqui, utilizando a ideia de Bohr para os modelos atômicos aplicados aqui para outros elementos que não sejam do hidrogênio. Mas é isso aí, né? Foi o que deu para fazer, foi o melhor que deu para fazer até então. E aí então já ficou muito claro que a gente precisava mesmo de esse mundo quântico aqui, esse mundo atômico e subatômico, é um mundo extremamente estranho, complexo, que não dá para a gente imaginar ali que as leis de Newton vão funcionar perfeitamente, que as leis do eletromagnetismo aqui já estavam chutadas para outro canto, né? Já estavam sendo ignoradas, então, cara, não dá para a gente conviver assim, a gente precisa de uma nova teoria para poder explicar essa parada toda. A gente precisa de uma teoria física que possa ser aplicada para qualquer elemento químico e nos dar as respostas que a gente precisa, os níveis de energia, os raios atômicos e todas as outras propriedades que a gente precisa, como posição, velocidade, energia para cada elétron, os níveis ali dos saltos quânticos e tudo mais, das linhas espectrais. A gente precisa poder desenvolver uma física, então, que nos dê todas essas respostas. Tá? Mas todas essas pistas, todos esses caminhos estavam ali nos direcionando para a resposta correta, ou seja, essa nova física que tem que surgir tem que trazer essa ideia da quantização de energia. Aí essa nova física que surgiu vai inclusive ampliar essa ideia da quantização de energia. A gente vai ter quantização de energia, quantização da posição, quantização de velocidade, quantização de momento, né, de quantidade de movimento. Então, basicamente, as principais grandezas físicas que a gente tem no átomo e dentro do átomo são quantizadas, as grandezas físicas são quantizadas, e é daí que surge a mecânica quântica, que vai surgir ainda bem depois. Mas essas ideias são importantes porque começou a funcionar. Funciona só para átomo de hidrogênio? Não tem problema, mas já está funcionando, é uma ideia que está dando certo. Então vamos pegar essa ideia e vamos ver como é que a gente arruma isso aqui, como é que a gente cria uma nova física com essas ideias ali que estão funcionando, para a gente poder explicar perfeitamente todos esses elementos químicos. Não se esqueçam, além do like, deixa também um comentário. Me diga aí se você ficou com alguma dúvida em relação a essa aula, se você quer algum tema de aula ou algum assunto que você queira discutir. E claro, me encontrem nas redes sociais também, mas não se esqueçam do like, de se inscrever no canal e ativar o sininho com as notificações. É isso aí, boa aula! Vamos ver um exercício sobre o modelo de Bohr aqui. Esse exercício é bastante completo, acompanhe aqui comigo. O diagrama abaixo representa alguns níveis de energia do átomo de hidrogênio. Então está aqui o diagrama. O nível 1, com menos 13,6, essa energia está em eletronvolt. O nível 2, que é menos 3,4. O nível 3, que é menos 1,5. O nível 4, que é menos 0,9. O 5, que é menos 0,6. O 6, que é menos 0,4. E assim vai. A gente podia botar aqui o 7, 8, 9, 10, tá? E assim vai. Até um N infinito, que seria o nível de energia 0. Tá? Beleza. Átomos de hidrogênio, inicialmente no estado fundamental, começam a ser incididos continuamente por radiações eletromagnéticas de diferentes energias. Tá, primeira coisa. Átomos de hidrogênio, inicialmente no estado fundamental. Isso é importante. Isso significa que todos os átomos que vão ser bombardeados ali por essas radiações, por esses fótons, né, por essas radiações eletromagnéticas de diferentes energias, todos eles estão com o seu elétron no nível 1. Tá? Todos estão com o seu elétron no nível 1. Beleza, então isso é que significa o estado fundamental. Todo mundo no nível 1, tá? Um nível de menor energia. Certo? Então essas energias são E1, 2,3 eletronvolt, E2, 1,9 eletronvolt e E3, 10,2 eletronvolt. Quais dessas radiações serão absorvidas pelos átomos de hidrogênio sem causar ionização? Então a gente tem que observar aqui primeiro. No estado fundamental, todos os elétrons estão no nível 1. Quais dessas radiações serão absorvidas pelos átomos de hidrogênio? Conforme o modelo atômico de Bohr, somente o átomo de hidrogênio ele só vai absorver energias se forem iguais, cujos fótons, né, têm energia igual à diferença entre dois níveis permitidos para os elétrons que estão ali. Então, se todos os elétrons estão no nível 1, os elétrons no nível 1 no átomo de hidrogênio eles só vão absorver energias que forem iguais à diferença do nível 1 para o 2, do 1 para o 3, ou do 1 para o 4, ou do 1 para o 5, para ele poder fazer um salto quântico. Se os fótons, quais dessas radiações serão absorvidas sem causar ionização? Então, claro, ele pode absorver, por exemplo, uma energia que vai do 1 para o 2, do 3 para o 7 e do 7 arranca o elétron.
aí causou ionização. Então a gente tem que ver todas as energias que o elétron pode ir absorvendo ali sem ionizar, porque ele pode acumular energia e ionizar, né? Sair fora do átomo, né? Então, observando aqui, a gente vai ter o seguinte: a gente tem um elétron no nível 1. Para sair do nível 1, ele precisa absorver uma energia que seja igual à diferença entre o 13,6 e o 3,4, ou o 13,6 e o 1,5, ou o 13,6 e o 0,9, ou o 13,6 e o 0,6, ou o 13,6 e o 0,4 e assim por diante. Do nível que o elétron está para algum outro nível permitido, né, identificado aqui pelo seu respectivo número quântico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Ok, mas aí o que está chovendo aqui? Está chovendo energia aqui. Está chovendo energia. E essas energias são bem definidas, ó, 2,3 elétron-volt, 1,9 e 10,2. Então eu vou anotar isso aqui. Está chovendo energia aqui. Eu vou tentar usar aqui umas cores diferentes. Então, está chovendo fótons aqui. Está chegando fótons. Esse aqui é o de energia E3. Vamos pegar agora aqui um de energia E2. O E2. O E2. O E2 é 1,9 elétron-volt. O E3 é 10,2 elétron-volt. E o E1 o fóton de energia E1 é de 2,3 elétron-volt. Então, vamos conferir aqui. O E1, 2,3, o E2, 1,9 e o E3, 10,2. Beleza. Então, está chovendo essas energias aqui. Para o elétron saltar do nível 1 para o nível 2, ele teria que absorver exatamente um fóton que tem energia igual à diferença entre esses dois níveis. Ou na diferença do 1 para o 3, ou na diferença do 1 para o 4. Mas olha só, olhando para esses valores, o E3, que é 10,2 elétron-volt, é exatamente a energia da diferença do elétron do nível 1 para o nível 2. Então o elétron ele vai absorver essa energia do fóton 3. Então o fóton 3 vai ser absorvido. Os fótons 1 e 2 não vão ser absorvidos aqui, porque 1,9 não é a diferença entre o nível 1 e qualquer outro nível. O 2,3 também não é, entre o nível 1 e qualquer outro nível. Mas o E3 é. Então, chovendo aqui essas energias para cá, o hidrogênio vai primeiramente absorver, no estado fundamental, ele vai absorver o E3, um fóton da energia E3 ali. E o fóton de energia 3, que é 10,2, é igual à diferença entre os níveis 1 e 2 permitidos, então o elétron vai fazer um salto quântico aqui. Ele vai absorver esse fóton e vai saltar para cá, ignorando os outros. Mas agora ele passou para o nível 2, que é um nível excitado de energia. Então, quando o elétron está no nível 1, é um nível fundamental. Quando ele passa para qualquer outro nível, 2, 3, 4, 5, 6 ou qualquer outro, é um nível excitado. Então agora o elétron, como ele recebeu essa energia aqui, ele passou para um nível excitado de energia e foi para o nível 2. Agora, do nível 2 para o nível 3, do nível 2 para o nível 4, do nível 2 para o nível 5, do 2 para o 6 ou do 2 para qualquer outro, aí a gente tem que olhar para os fótons aqui, ó. Tá chegando o E3 também aqui, tá chovendo E3. Aí chega um outro fóton E3 aqui. Se esse elétron, que está no nível 2, que tem energia menos 3,4, absorver mais um fóton E3, ele vai ser ionizado, ele vai ser arrancado. Então a gente não vai poder considerar essa resposta, porque o exercício disse que ele pode absorver sem ser ionizado. Então, olhando para essas outras duas energias, a gente vai observar que a diferença entre o nível 2 e o nível 3 é exatamente 1,9. Exatamente 1,9. Então esse fóton vai absorver também o 1,9. O 1,9. Deixa eu pegar a canetinha vermelha aqui. Então agora esse E2 vai ser absorvido pelo elétron, e o elétron vai absorver essa energia e vai fazer um salto quântico para o nível 3. Para o nível 3. Agora que ele saltou para o nível 3, se a gente observar aqui, se ele absorver 1,5, ele já vai ser ionizado. Então, se ele absorver qualquer uma dessas energias aqui, ele ioniza.
Ele é arrancado do átomo. Então ele não pode absorver mais nenhum. Então a energia E1 vai ser ignorada pelos elétrons do átomo de hidrogênio, mas as energias E3 e E2 vão ser identificadas ali como absorção. Tá? Então é isso. Certo? Então E2 e E3 vão ser absorvidos sem causar ionização para os átomos de hidrogênio que estão ali. O E1 vai ser completamente ignorado. Então o E1 passa, mas o E3 e o E2 eles vão aparecer falhados num espectro, por exemplo, se a gente observar. Certo? Então, E1, E2 e E3 vão ser absorvidos. Então, quais dessas radiações serão absorvidas pelo átomo H sem causar ionização? Olha, o E2 e o E3 somente. Apenas o E2 e o E3. Certo? É isso. Então, o modelo atômico de Bohr. Ok?